Iremos hoje refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 4, nos diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus aqui orientando aos discípulos a permanecerem unidos, orando para que fossem batizados com o Espírito Santo para poder cumprir a ordem de Jesus, que era ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Existe um livro, se você não leu, eu sugiro que você leia. Esse livro chama-se Ouse Pedir Mais. Esse livro foi escrito por Melody Mason, e na introdução do último capítulo deste livro, que era o Ouse Pedir Mais, Melody Mason enfatiza: de fato o céu não é o limite para o poder extraordinário de Deus, e mal começamos a tocar a fronteira infinita de possibilidades espirituais que se apresentam diante de nós quando oramos com fé. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o derramamento do Espírito Santo como nunca havia sido derramado antes. E hoje, na maioria das vezes, quando oramos pedindo pelo derramamento do Espírito Santo, nossas orações tomam a forma de repetições sem fim. E creio que isso pode ser melhorado e aprofundado. É necessário fazer essa oração, mas de maneira inteligente. Orar com inteligência significa pedir que o Espírito Santo tenha livre reinado em nossa vida. Orar com inteligência é pedir que o Espírito Santo nos transforme o nosso coração, transforme o nosso pensamento, as nossas atitudes e também os nossos hábitos. Em suma, nossa vida inteira, assim como os discípulos oraram no cenáculo, precisa ser mudada. E então aqui em Atos, no capítulo 1, a partir do verso 6 até o 8, diz assim: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino de Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O verso 12 diz assim: então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. E aí eles permaneceram unidos durante 10 dias. E quando nós vamos então para Atos capítulo 2, versos de 1 a 11, aqui fala do batismo que eles receberam do Espírito Santo. Por quê? Porque eles buscaram, porque eles pediram, porque eles insistiram. E nós também precisamos fazer isso. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, precisamos buscar, pedir e estarmos em constante oração. A impressão que temos é que as palavras de Jesus naquele dia mexeram profundamente com os discípulos, de forma que eles obedeceram às instruções de Jesus, voltaram para Jerusalém e ficaram ali 10 dias em oração. Nós precisamos sentir o que eles sentiram, porque a tarefa é a mesma dada a eles: fazer discípulos de todas as nações. Os discípulos agonizaram naquele cenáculo, confessando suas faltas e pedindo o cumprimento da promessa. E hoje parece que temos mais organizadores do que agonizadores. Organização são planos, mas sem a agonia, sem a oração, pelo Espírito Santo agindo assim, nada vai acontecer. Então nós precisamos vigiar, orar e trabalhar. São 3 palavras de ordem que caracterizavam a vida diária de Jesus e também dos seus discípulos. Os discípulos esperavam muito por isso e tentavam fazer muito. E o mesmo deve acontecer com cada um de nós. Se orarmos verdadeiramente em fé e realmente quisermos ver respostas para nossas orações, nosso labor intenso acompanhará nossas preces. O perigo hoje é que, à medida que experimentamos sucesso no trabalho que fazemos, continuemos a organizar, mas paremos de agonizar. Então nós não podemos parar de agonizar, que é orar, clamar. À medida que aumenta a atividade e as pessoas são bem-sucedidas em realizar alguma obra para Deus, existe o risco de confiar em planos e métodos humanos. Surge então a tendência de orar menos e ter menos fé. Nós precisamos fazer uma experiência como aqueles discípulos
agonizar por 10 dias, clamar por 10 dias, esquecendo-nos de nós mesmos, mas focados em Cristo e também no Espírito e no mundo que está a perecer. Por quê? Porque a missão dada aos discípulos foi de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, mas depois que eles fossem batizados pelo Espírito Santo. Isso também é para nós hoje. Nós deveremos ir e pregar o Evangelho, mas depois de buscarmos, agonizarmos na presença de Deus e formos batizados com o Espírito Santo e cheios do poder, então nós sairmos para pregar a última mensagem de advertência ao mundo que Jesus está voltando. Que Deus esteja trabalhando conosco e nos ajude a buscarmos mais a presença dele em nossa vida através da oração. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco. Nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Te agradecemos pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que está pronto a nos ouvir e conceder bênçãos que nós estamos necessitando, mas para isso é preciso nós nos agonizarmos, clamarmos, buscarmos, insistirmos, como fizeram os discípulos naqueles 10 dias lá no cenáculo. Ó Pai, nós temos às vezes orado pouco, às vezes nós nem temos orado, temos pedido outras pessoas para que orem por nós. Tenha misericórdia, Pai, ajuda-nos a termos uma vida de consagração, de oração constante em todas as situações, que possamos estar com os nossos pensamentos voltados para Ti e prontos a fazermos a Tua vontade em nossa vida. Queremos Te pedir, Pai, que tenhas misericórdia de cada um daqueles que oram conosco, todos aqueles que nos enviam pedidos de oração. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, Tu conheces as lutas, as dificuldades, as necessidades. Queiras, Pai, ouvir e abençoar, conceder vitórias conforme for a Tua santa vontade. Que nós possamos permanecer firmes e confiantes em Tua promessa e que tudo quanto nós pedirmos, crendo, nós iremos receber. E nós cremos, Pai. E é por isso que nós oramos a Ti, e é por isso que nós colocamos em Tuas mãos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que oram conosco e que nos escrevem pedindo orações. Que sintam a Tua presença, o Teu poder, Pai, e que sejam também cheios do Espírito para poderem fazer a Tua vontade em sua vida. Nós Te pedimos essas bênçãos e as agradecemos confiados em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.